7 horas mais 32 minutos, confira os destaques desta segunda-feira. Oito pessoas foram presas na última sexta-feira durante uma operação conjunta de órgãos de segurança em Jacareí e São José dos Campos. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a tarifa comum do transporte público em Jacareí passará dos atuais R$ 4,10 para R$ 4,20 no primeiro dia de setembro. E o destaque esportivo é seu, Jairo Fortes. Flamengo chegou, é o novo líder do Brasileirão. E mais, pagamento da primeira parcela do 13º para os aposentados começa nesta segunda. E hoje nós teremos como convidado o vereador Arildo Batista. Ele participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 33 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 26 de agosto de 2019, uma segunda-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros, reportagens de Ana Lúcia Ferreira e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. Apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a semana, vamos então com a previsão do tempo, segundo o CPTEC e INPE, destacando que o dia hoje clareou um pouquinho mais tarde, né? Às 6h30, 6h30 clareou hoje, e vai escurecer hoje às 18h03, segundo a informação dos institutos. A probabilidade de chuva hoje é de apenas 5%. Nesta segunda-feira, o dia será de tempo estável, céu com poucas nuvens, diminuição dos índices de umidade relativa do ar e elevação das temperaturas máximas em toda a região. A tendência, então, para os próximos dias, no decorrer da semana, é de sol. O sol vai predominar em toda a região. Estradas. Atenção, motorista, vamos atualizar informações das estradas nesta segunda-feira para começar a semana com informação atualizada para você. Ana Lúcia Ferreira, chega mais. Bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mensagem, começando mais uma semana e trazendo também informações aí do que foi notícia nesse final de semana aqui na nossa região. A gente começa falando de um acidente envolvendo um homem que morreu e uma outra pessoa que ficou ferida na madrugada deste domingo em um acidente que aconteceu na rodovia João Amaral Gurgel, próximo ao residencial Maria Elmira, em Caçapava. A vítima era, inclusive, Kleber Souza, que é dirigente do Sindicato dos Químicos. De acordo com a polícia, ele seguia com o carro por volta de meia-noite quando atingiu em cheio aí um poste. Não houve informações do que teria causado esse acidente. O motorista do veículo morreu no local do acidente e outra pessoa que estava no banco do passageiro foi encaminhada para o pronto-socorro de Caçapava. O Sindicato dos Químicos publicou uma nota de pesar informando que Kleber Souza trabalhava em uma fábrica de São José dos Campos. Atualizando as informações neste momento, trazendo informações da rodovia Presidente Dutra, de acordo com o mapa da CCR, nós temos alguns pontos de dificuldade na chegada a São Paulo e também na saída de Jacareí neste momento pela Avenida Getúlio Vargas. É uma movimentação bastante intensa, significativa realmente, mas o motorista consegue aí, com um pouco de paciência, deixar a cidade em direção principalmente a São José dos Campos. Nas demais rodovias, o trânsito é tranquilo aqui na região. Mercado financeiro. 7 horas mais 36 minutos. O pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS começa hoje.
O depósito da gratificação será realizado na folha mensal de pagamentos do INSS entre os dias 26 de agosto e 6 de setembro, seguindo aí o mesmo calendário dos benefícios de agosto. Terão direito à primeira parcela cerca de 30 milhões de beneficiários, segundo o INSS. Essa liberação de recursos deve injetar cerca de 21 bilhões de reais na economia neste terceiro trimestre. Tem direito ao 13º dos aposentados e pensionistas quem durante o ano recebeu os seguintes benefícios: aposentadoria de qualquer natureza, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, salário maternidade. No caso de auxílio doença e salário maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido. Esporte. 7 horas mais 37 minutos. Que é isso? Que campeonato é esse? Jairo Forte, chega mais. Bom dia, Jairo. Bom dia, Doni. Bom dia, Ana Lúcia, Robinho. Tudo bem, amigos? Tudo certo, Jairo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Doni. Campeonato disputadíssimo, equilibradíssimo. Grande campeonato. Há muito tempo o Brasileirão não estava tão embolado, tão disputado como está esse campeonato, né, Doni? Então, e olha que nós estamos no finalzinho do primeiro turno, hein? Nós entramos lá na 16ª rodada, né? Ainda tem mais 3 rodadas para fechar o primeiro turno. Mas já tem um novo líder, o Flamengo, né, Doni? O Flamengo venceu ontem bem o Ceará, jogando fora por 3-0. É o líder por número de pontos. Número de pontos ele empata com o Palmeiras, aliás, empata com o Santos, né? Mas em termos de vitória e saldo de gols, está melhor a situação do Flamengo. O Flamengo chegou, Doni, tem uma grande equipe, está jogando bom futebol. Parece que o Jesus lá consertou o Flamengo, acertou. E é um candidato, seríssimo candidato ao título, viu, Doni? Não, é um seríssimo candidato ao título. Aliás, né, os dois grandes elencos do futebol brasileiro, que é Flamengo e Palmeiras, estão entre primeiro e terceiros colocados, né? Mais conhecido como Milionário Zé Rico, né? Pode ser. Então, Doni, foi uma rodada interessante esse final de semana. Os jogos começaram no sábado, né? Tivemos o Atlético em Minas Gerais 0 e o Bahia 1. O Bahia vencendo o Atlético no Independência. O Atlético já com um time alternativo que está preocupado com outro torneio. O Grêmio também, que é com a Sul-Americana, né? O Grêmio venceu o Atlético Paranaense. E no domingo, Doni, ressaltando, São Paulo foi o Rio jogo contra o Vasco e não jogou nada. O Vasco foi muito superior, mereceu vencer. Um garoto, Doni Tales, 17 anos, foi a sensação do jogo. Jogou muita bola. São Paulo ficou acuado no primeiro tempo. Teve a expulsão do Raniel, acho que muito rigoroso o árbitro da Aronco com o cartão vermelho, mas o VAR foi acionado. É esse VAR que sempre entra e toma decisões, porque os árbitros, Doni, eu vejo os árbitros muito incomodados, sabe? Jogando muito pro VAR decidir. Mas foi expulso, não é essa a razão, não vejo a razão de São Paulo ter perdido. São Paulo jogou abaixo do que vinha jogando, o Vasco foi muito superior, o futebol bastante rápido, e venceu bem o São Paulo por 2-0, viu, Doni? Não tenho que lamentar, né? Aliás, o jogo de ontem eu acompanhei, o Vasco foi melhor, superior o tempo todo, e jogar lá no campo do Vasco sempre foi muito complicado, e aquela atmosfera de antigamente voltou no Vasco. Assim com o Luxemburgo lá, né? Ontem o Vasco foi muito superior, jogou muita bola. O outro resultado interessante, Doni, foi o Santos, né? O Santos empatou com o Fortaleza 3-3. Primeiro tempo foi dois tempos distintos. No primeiro tempo só deu o Santos 3-0. Ninguém esperava uma virada, que o Fortaleza conseguisse empatar esse jogo. Mas aquele negócio, é o estilo do São Paulo, o time para frente, buscando, tomou 3 gols, 3-3 e acabou deixando a liderança do campeonato para o Flamengo, viu, Doni? E é o terceiro jogo, já que o Santos está sem vitória, já começam a questionar até o trabalho do São Paulo e lá, viu, Doni? Quando um time faz 3-0 e volta pro segundo tempo e faz 3-3, ô Jairo, acho que aí não tem dedo do treinador, não. Aí é jogador mesmo, hein? É jogador, né? Alguma coisa errada está acontecendo lá. Deve ser o Santos entregando o ouro. O Santos já estava com essa partida praticamente ganho, mas acabou cedendo o empate. Isso custou para o Santos essa classificação. O Flamengo entra na liderança, entra na briga. Já estava na briga, né? Agora assume isso aí. E agora vão correr atrás do Flamengo, né? O Palmeiras não jogou esse final de semana, porque tem Libertadores, joga na terça-feira com o Grêmio. O Palmeiras e Fluminense foi adiado para o dia 10 de setembro. Hoje, Dona, completando a rodada, e tem às 20 horas o Botafogo recebendo a Chapecoense lá no Newton Santos. Os demais resultados, rapidamente, o Avaí empatou com o Corinthians 1-1, o Corinthians sobe uma posição na tabela. O CSA empatou com o Cruzeiro 1-1, o Cruzeiro também sobe uma posição na tabela com o Rogério Ceni. Mas uma rodada, como foi no início, muito interessante, muitos jogos
difícil, jogos bons, um campeonato difícil e interessante, porque está bem equilibrado e eu acredito que vai assim até o final desse campeonato. Apesar que ainda tem umas 3 rodadas para terminar o primeiro turno, eu acredito que vai ser nesse toque, viu, Doni? Olha, Jair, eu estou observando aqui a classificação do Brasileirão. A gente pode ter um fato inédito no final do primeiro turno. Nós podemos ter 3 times empatados na primeira colocação, hein? Sim, podemos ter, né, Doni? Hoje está Santos e Flamengo 33 pontos, veio Palmeiras e São Paulo atrás com 30. Só se Palmeiras e São Paulo ganhar os próximos jogos e houver uma derrota entre esses dois da frente, a gente já fica os 4 com 33 pontos. Realmente um campeonato bastante equilibrado, viu, Doni? Então, a Série B, rapidinho, esteve também no final de semana. Sábado, nós tivemos Paraná 0, Criciúma 0, o Vitória 0, Operário Paraná 0, Londrina 2, São Bento 4, Oeste 1, Vila Nova 1, Ponte Preta 2, Sport 2. Esse resultado, Doni, de Ponte 2, Sport 2, caiu o técnico Jorginho. O Jorginho foi demitido pela diretoria da Ponte Preta, não é mais técnico da Ponte. Já teve uma outra passagem de Jorginho para lá. É a dança dos ex também na Série B. Na classificação se já veio, não houve muita alteração. O Bragantino e Curitiba vão liderando, o Atlético Goianiense e Sport segue em seguida, terceiro e quarto colocado. Também bem equilibrado a Série B, né, Doni? Muito bem equilibrada a Série B. Eu acho que o Bragantino tem sido aí a cereja do bolo, né? Com a parceria, deu o resultado. Red Bull, né? Com o Red Bull Brasil. E a gente acredita que pelo menos podemos ter um time mais próximo aqui do estado de São Paulo e na Série A do ano que vem, que é o Bragantino. Com certeza. E o Bragantino vem para fazer, essa empresa vem para fazer grandes investimentos e fazer com que o Bragantino seja um dos grandes do nosso futebol. Vamos ver, as coisas estão caminhando para isso. Tony, a terceira fase do segundo ano também, no sábado, dia 24/8, São José empatou com o Campo do Vence. É o segundo jogo, o segundo empate de São José. Agora volta a jogar no final de semana, encara o Fernandópolis, às 19 horas, de Pereira. Ele ganhará, Doni. Só empatando, não vai vingar, hein, Doni? Eu acho que o nosso amigo do Panorama tem que parar de ir lá no Marquinhos Pereira, hein? Que é o segundo. 2 jogos, 2 empates. Então, 2 jogos, 2 empates na madrugada, só dá ele. Não, tá secando, não é possível o negócio. Eu já pensei isso também, não falei, mas eu ia falar isso pessoalmente para ele. Fica aqui em casa, vai lá, ouça pelo radinho, porque a TV não acaba não transmitindo, né? Mas não vai, mas não, senão acaba secando no São José. Na Copa Paulista, o Taubaté empatou com a Portuguesa 0-0 e a Luz, Doni, fica na lanterna do grupo 3, já fora da Copa Paulista, e o Burro Central segue classificado. Ainda no basquete, nesse final de semana, o São José também perdeu. O São José perdeu para o Rio Claro 83-80 nesse domingo de manhã. São José que no retorno do basquete também não havia ganho desse time no primeiro turno e perdeu ontem jogando lá no Leão de Moura. Uma pena essa derrota que o São José não vem muito bem nessa fase do retorno do basquete, não, viu, Doni? Tá oscilando, né? Começou bem, agora tá oscilando bastante, né? Exatamente, dá uma oscilação. Vamos ver se ela consegue encaixar. Isso aí, mas, Doni, outra coisa, tem uma coisa para o São Paulo comemorar, viu, Doni? O que é, Jairo? São Paulo campeão brasileiro feminino. Mas aqueles fogos, então, foram por causa disso, então? Foi, nós somos campeão, ganhamos do Cruzeiro, havia ganhado 4-0, ganhou agora de 1-0, é o campeão brasileiro de futebol feminino, Doni. Então nem tudo tá perdido? Não tá, não. Tem um título pra gente poder comemorar aí, né? Então beleza, vamos soltar fogos hoje, então, campeão de futebol feminino. Tem gente que comemora bolinha de gude, futebol salão, peteca, quando o time virar campeão, vamos comemorar o futebol feminino então também, nós vamos. Sub-2 anos, comemorar, Sub-2. Fraldinha. Chupetinha. Um abraço, Jairo. Tudo hoje. Um abraço, obrigado pela participação. Jairo Fortes volta daqui a pouco com outras informações. Teve um amigo nosso palmeirense que comemorou o título aí de berçário do Palmeiras, foi campeão pelo berçário, né? Quem gritava mais, né? O berçário, a criançada quem gritava mais, o Palmeiras foi campeão. Aí saiu em carreata aí fazendo a maior festa. 7 horas mais 45 minutos, 7h46, pulou o relógio agora. 8 pessoas foram presas na última sexta-feira durante uma operação conjunta de órgãos de segurança em Jacareí e São José dos Campos. De acordo com a Polícia Militar, foram 24 horas de operação com bloqueios para apreensão de armas e drogas, vistorias em veículos e documentação. Também ações contra ilícitos ambientais, além de cumprimento de mandados judiciais e trabalho contra o funcionamento irregular de estabelecimentos. Então foi uma operação gigantesca da Polícia Militar em Jacareí e também em São José. No total,
Foram 757 pessoas abordadas, 6 menores apreendidos, 5 procurados capturados, 204 veículos vistoriados, 2 veículos recuperados, 3 armas apreendidas, além de quase 2 quilos de drogas encontradas. A operação ainda interditou 3 desmanches clandestinos. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E um carro derrubou um poste com impacto da batida num acidente na madrugada de sábado. Sabe aonde? Na Avenida Monteiro Davi Lino, no Jardim Santa Maria, aqui em Jacareí. Avenida Davi Lino, né? Que praticamente não tem curvas. Mas o fato aconteceu. Felizmente, ninguém ficou ferido. O acidente foi por volta das 4 horas na pista sentido centro. 4 horas no sentido centro, e a Secretaria de Mobilidade Urbana foi acionada para colocar a sinalização no trecho. De acordo com a IDP, que é a concessionária responsável pelo fornecimento de energia, 3 equipes foram ao local para fazer a substituição da estrutura e da rede danificada. O fornecimento de energia de 4 moradores da avenida foi interrompido durante a manhã. Então, por volta das 4 horas da madrugada, teve esse acidente, né, de um carro que derrubou um poste na Avenida Davi Monteiro Lino, ali próximo ao Jardim Santa Maria, mas felizmente ninguém ficou ferido. Jornal da Mensagem. As estradas, o tempo e as notícias do momento. O que muita gente pode não perceber, mas o sarampo pode matar. É o que alerta os especialistas. A doença, quase erradicada no país, voltou a assustar e o Ministério da Saúde iniciou aí uma vacinação preventiva. As informações com Ana Lúcia Ferreira. Muita gente tem ignorado os alertas em relação ao sarampo. O resultado disso foi a confirmação nos últimos 90 dias de mais de 1.600 casos da doença em todo o país, a maioria em São Paulo e no Rio de Janeiro. O sarampo já estava praticamente erradicado no país. O pediatra Renato Kifuri alerta que a doença é grave e que precisa ser controlada o mais rápido possível. O sarampo no passado era uma das principais causas de mortalidade infantil. E o sarampo complica e leva muitas vezes a quadros graves, especialmente por conta de infecções oportunistas que aparecem após uma infecção do sarampo, especialmente as pneumonias. Outras complicações, como encefalite, meningites, problemas no sistema nervoso, podem acontecer também com o vírus do sarampo. Mas a grande maioria das complicações são as complicações chamadas infecciosas, e essas que acabam sendo responsáveis pela maior parte dos quadros graves e dos óbitos. Então, o sarampo sim é uma doença grave, é importante mantermos protegidos porque atinge qualquer idade, mas as crianças pequenas são as mais vulneráveis. A dose extra da vacina contra o sarampo é para todas as crianças de 6 meses a 1 ano de idade e já está inclusive disponível nos postos de vacinação do Brasil. O objetivo do Ministério da Saúde é imunizar 1.400.000 crianças dessa faixa etária que ainda não receberam a dose extra. Renato Kifuri ressalta ainda que a vacinação é a única forma de conter o sarampo no Brasil. O sarampo se caracteriza por ser de extrema facilidade de transmissão. E com isso, quando ele encontra a população não adequadamente vacinada, ele rapidamente se dissemina. A gente só consegue a proteção do sarampo através da imunização. Nenhuma outra medida, como lavagem de mãos, isolamento, tem efeito no controle da doença. Então, a medida eficaz para controlar uma epidemia e evitar os casos é a vacinação. A vacina é segura e não produz efeitos colaterais graves. A ação preventiva de imunização do sarampo do Ministério da Saúde não tem data para acabar, por enquanto. 7 horas mais 50 minutos, 7h50. Ontem nós tivemos o Vocation Day 2019 no Seminário Diocesano Santa Terezinha em São José dos Campos, ali no Jardim Colinas. E olha que maravilha, hein? Esporte, tivemos também ali a feira vocacional, tivemos também ali o espaço de encontro, praça de alimentação. Parabéns aí a todo mundo que organizou o Vocation Day pela 3ª edição, estava maravilhoso. E o que me chamou mais atenção ontem, e às vezes a gente questiona, né? A nossa igreja está envelhecendo, a nossa igreja católica está envelhecendo. Sim, está envelhecendo, que faz parte do processo da vida. Mas
quanto ela está se renovando a cada instante, né? Uma garotada, uma juventude, uma molecada lá alegre, feliz. Olha, eu fiquei muito satisfeito ontem, né? Até porque, como a gente não tem tanto contato com essa juventude, e ontem eles estavam lá, todos reunidos, e a gente percebe, né, essa vibração dessa juventude na nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, parabéns a todos, os organizadores aí do Vocation Day, que com o tema Minha Vocação é o Amor, e tantos jovens, tantos garotos fazendo parte da igreja, renovando, agitando e, logicamente, buscando aí sempre o melhor. E isso é, logicamente, a função, né, e eu diria a interferência da família, né? Ou seja, o jovem participa da igreja logo nesse período todo aí por conta da família que está levando. Então, parabéns a todos os pais, os avós aí, a todos aqueles que estão aí levando esses jovens para o caminho também da Igreja Católica Apostólica Romana. Parabéns a todos, estava maravilhoso ontem, a gente ficou na parte da manhã e um pouco da tarde ontem. É uma movimentação intensa com várias atividades e a juventude sempre participando ativamente de vários setores da nossa igreja. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h52, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h mais 56. Bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta segunda-feira, 26 de agosto de 2019. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo. Senado negocia pacto que atinge 1 milhão de credores. De Porto Alegre, o jornal Zero Hora. Falta de verbas afeta triagem e pode prejudicar reciclagem de lixo em Porto Alegre. O Estado de São Paulo. Pedidos para abrir sindicatos despencam após reforma. Correio Brasiliense. Bombeiros do G7, que é o grupo dos países mais ricos do mundo, vão ajudar o Brasil a apagar queimadas. O Estado de Minas. Drones contra o crime. Jornal do Brasil. Polícia Federal vai investigar grupo que teria planejado atear fogo em floresta. E o Diário de Pernambuco. G7 vai ajudar o Brasil a combater incêndios. Valor Econômico. Ajustes garantiram resultado das empresas no segundo trimestre. Jornal O Globo. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. E os jornais regionais destacam: O Vale, governo sob pressão. E o Diário de Jacareí destaca: Prefeitura autoriza reajuste de 10 centavos no transporte coletivo. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h mais 57. A Secretaria Municipal de Educação em Jacareí registrou um crescimento de 23% de 2017 para 2019 de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches. Foram 3.782 alunos em 2016, 3.873 alunos em 2017, 2018 4.245 e 2019 4.666. Segundo a Prefeitura, o motivo principal deste aumento foi a construção aí de 6 novas creches em diversos locais da cidade. A Secretaria Municipal de Educação, segundo a Prefeitura, vem trabalhando para atingir a meta do Plano Municipal de Educação de 50% de vagas até 2025. Nesses 2 anos, foram criadas cerca de 2.000 novas vagas em creches na cidade. A previsão é de ter aí 50% das crianças atendidas em creche em 2024, no Plano Nacional de Educação.
Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 7h59, Ana Lúcia. Sim, Doni, a tarifa comum do transporte público passará dos atuais R$ 4,10 para R$ 4,20 em Jacareí. O anúncio feito pelo prefeito Isaías durante o Jornal da Mensagem, ainda na sexta-feira, foi confirmado para o novo valor a partir do dia 1º de setembro. A informação foi publicada agora no Boletim Oficial do município. Novos valores também passarão a vigorar no Vale Transporte aos usuários do cartão eletrônico e cartão escolar. No caso do Vale Transporte, a Prefeitura estipulou a tarifa de R$ 4,80. Já para os estudantes, o desconto permanece em 50%, com tarifa de R$ 2,40. A partir dessa segunda-feira, a JTU fica obrigada a fixar no para-brisa frontal e no interior do veículo um aviso legível informando aos usuários o novo valor da tarifa pública, bem como a data de início da aplicação deste reajuste. A auditoria contratada pelo governo para fiscalizar o transporte público do município mostrou um desequilíbrio no contrato de concessão e apontou o valor de R$ 5,97 como tarifa real para que as contas do sistema sejam balanceadas. Pontualmente 8 horas da manhã, então tá aí, né? Confirmação. Aliás, quando o prefeito falou no Jornal da Mensagem, não tinha dados ainda em relação à tarifa para o usuário comum. Ele só tinha estipulado o de R$ 4,80 para o transporte e para as empresas, e depois ficaria para a definição do usuário comum, que é aquele que paga, né, na boca do caixa, né, que paga em dinheiro, o que é hoje de R$ 4,10, então vai para R$ 4,20. Lembrando que os estudos apontados por uma empresa contratada pela própria prefeitura, o valor da passagem é bem maior do que os R$ 4,80. O aumento de passagem é uma questão contratual, é uma obrigação contratual. Nós estamos agora no mês de agosto, fechando agosto já, na última semana de agosto, e só agora saiu esse índice do reajuste de Jacareí. Lembrando que daqui a alguns meses, começando aí 2020, já vai ter que ter aí um outro valor do aumento da passagem. Então, vamos aguardar, porque agora, a partir de 1º de setembro, então, o jacariense vai pagar R$ 4,80, né, no Vale Transporte, e para quem utiliza o transporte usuário comum, vai pagar R$ 4,20. E a Câmara Municipal de Jacareí aprovou uma alteração em seu regimento interno que muda novamente o horário de início das sessões ordinárias, passando das 9 horas da manhã para 6 horas da tarde, sempre às quartas-feiras. A iniciativa visa tentar acabar com o chamado tédio nas galerias, né, que quase sempre vazias ou frequentadas pelos mesmos munícipes, geralmente cabos eleitorais de vereadores ou pretensos candidatos à vereança nas próximas eleições. A medida poderá provocar despesas extras no Legislativo com o remanejamento de servidores para o período noturno. A medida entrará em vigor em 30 dias após sua publicação no Diário Oficial ou no Boletim Oficial do município, o que deve acontecer já nos próximos dias. Então, portanto, aí, mudança da sessão de Câmara. E para quem se lembra, na sessão de Câmara, antes dela ser transmitida pela TV Câmara, a sessão de Câmara já era à noite, aqui em Jacareí. Depois, com a sessão de Câmara começou a ser transmitida pela TV Câmara, eles mudaram o horário para o período da manhã, justamente justificando para que as pessoas pudessem acompanhar pela TV Câmara. Mas alguns vereadores entendem que a Câmara, né, o plenário da Câmara anda muito vazio, as pessoas não participam, e é um horário de trabalho, né? De manhã é um horário de expediente, ou seja, o próprio servidor público não consegue participar de uma assembleia, de uma audiência e de uma sessão de Câmara quando interessa ao servidor público. Então, agora, a partir das 6 horas da tarde, será possível a partir já das próximas sessões aqui na cidade de Jacareí. 8 horas mais 3 minutos, pois não, Ana? Sim, Doni, começam nesta segunda-feira as reservas de ingressos para os espetáculos do 34º Festival, que é o Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba. Cada local onde haverá apresentação teatral segue uma programação diferenciada. No Teatro Municipal, as reservas devem ser feitas por meio do site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O local também disponibilizará aí alguns ingressos na bilheteria 2 horas antes do início de cada espetáculo.
E no Centro de Estudos Teatrais, no CET, no Cine Teatro Benedito Alves da Silva, também no Cine Santana, no Teatro da Ilor Varela e no Teatro do SESI, os ingressos serão disponibilizados com 1 hora de antecedência na bilheteria. Para o Teatro do SESI, há também a opção de reservas online, por meio do site do próprio SESI. Já nas demais casas de cultura, a entrada é livre e não há necessidade de reservar ingressos. Todos os ingressos são solidários e devem ser trocados na portaria por 1 litro de óleo, com até 15 minutos de antecedência em cada apresentação. Após esse horário, os ingressos que não forem trocados serão disponibilizados para o público do local. As doações serão enviadas para o Fundo Social de Solidariedade de São José. 8h mais 4 e o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o DETRAN, por meio do programa Respeito à Vida, prevê destinar neste ano ao menos R$ 708 mil para ações educativas e obras no trânsito de várias cidades aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. Para você ter uma ideia, na região, 19 cidades já receberam os recursos ou assinaram convênios para aderir ao programa. Os recursos são provenientes da arrecadação com multas por infrações de trânsito. De acordo com o órgão, Jacareí recebeu R$ 708 mil para a instalação de novos semáforos, sinalização, redutores de velocidade, recuperação de vias e ações de educação para o trânsito. Aliás, nesses redutores de velocidades, a gente fala aqui lombofaixa, né? Quando o secretário de Mobilidade Urbana está no estúdio, ele sempre fala, não existe lombofaixa, né? Isso aí foi uma invenção nossa, mas eu prefiro falar lombofaixa porque todo mundo já entende o que é. Tem umas lombofaixas aqui altas, hein, Jacareí, né? Ou seja, parece uma parede, então precisa reduzir. Tem umas lombofaixas aqui muito altas, então precisa reduzir. Eu posso citar uma aqui próxima à prefeitura, né? Próxima à prefeitura de Jacareí, quase chegando ali ao Procon, aquela lombofaixa ainda ficou muito alta. Tem outra também indo para o Parque Santo Antônio, na Avenida Vale do Paraíba, também muito alta, então precisa melhorar. Em relação à questão dos semáforos, a gente observa uma melhora em relação aos semáforos, com esses relógios marcando também o tempo, já facilita bastante, já auxilia bastante. Agora, o que nós precisamos é justamente que o cidadão, o pedestre, possa realmente se condicionar, né? Principalmente no centro da cidade, na Praça Raul Chaves, a gente observa ali uma muvuca, muita gente, muitos pedestres não respeitam o semáforo. Precisa entender que quando tem o semáforo, a responsabilidade também, à vez, é do veículo. Agora, quando tem a faixa e não tem o semáforo, aí você faz o sinal para você poder parar o carro, né? Você faz o sinal, não vai atravessando assim, sem saber, faz um sinal que quer atravessar, para você também ter segurança. Agora, o fato de ter semáforo e ter faixa não vai passando não, porque eu já vi muita coisa ali, muita freada, motociclista e quase se estranhando no trânsito aqui de Jacareí. Ou seja, começou em Jacareí, já melhorou bastante, né, essa harmonia no trânsito, mas precisa mudar ainda muito mais para que nós não tenhamos registros de atropelamentos, principalmente na área central. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h07, Ana. Sim, Doni, um total de 12 empresas responderam ao chamamento público aberto pelo governo do prefeito Felício Ramute para receber projetos relacionados ao VLP, que é o veículo leve sobre pneus. É um veículo elétrico para o transporte de massa que é previsto para a linha verde. A linha verde é o mais ambicioso plano de desenvolvimento urbano do governo do prefeito Felício. A primeira fase prevê um corredor interligando as regiões sul e leste de São José por meio de um transporte rápido. As obras estão orçadas em R$50 milhões. O martelo ainda não foi batido, mas a escolha pelo sistema do VLP é o mais provável neste momento para São José dos Campos, segundo a Prefeitura. Trata-se aí de uma composição de transporte com motorização elétrica que roda sobre pneus e é guiada por um trilho central que fica sob o pavimento. 8h mais 8 daqui a pouquinho nós teremos a presença do vereador Arildo Batista, que participa conosco. Então você já pode deixar aí a sua pergunta, pode deixar já o seu questionamento para o vereador Arildo Batista, que vai participar conosco daqui a pouquinho às 8h20 aqui dentro do nosso Jornal da Mensagem. E a Justiça determinou que a Prefeitura de São Sebastião contrate em até 15 dias novos profissionais para o abrigo de crianças da cidade.
A decisão é do último dia 19 e atende uma denúncia do Ministério Público. A decisão prevê também que a administração apresente à Justiça um plano político pedagógico. A Prefeitura informou que os problemas já foram solucionados, hein? A promotoria apontou na ação 10 irregularidades no espaço. Segundo o órgão, uma das principais é a falta de funcionários qualificados para atender os acolhidos. Os problemas foram detectados em 2018, durante visitas no Conselho Tutelar. Outros problemas são a insuficiência de cuidadores, a falta de capacitação dos profissionais e falta de um projeto pedagógico que trabalhe o desacolhimento dos adolescentes que vão deixar a unidade educacional ao completarem 18 anos. Segundo o Ministério Público, essas condições colocam as crianças e adolescentes em risco dentro da unidade institucional. Caso não cumpra a decisão, a Prefeitura deverá pagar uma multa diária no valor de R$1.000 e limitada a 80 mil. Em nota, a Prefeitura de São Sebastião informou apenas que os problemas apontados já foram solucionados e que irá se manifestar oficialmente assim que o município for notificado da decisão da Justiça. Olha, quando se fala em abrigo e falta de profissional nesses abrigos, então tem que se pensar rapidamente, porque infelizmente algumas crianças só saem desses abrigos após 18 anos. Infelizmente, precisam sair com uma força mental muito estabelecida para, logicamente, aí, galgar aí novos degraus na vida, né? Saindo desse abrigo. 8h mais 10 minutos, pois não, Ana? Sim, Tony, a Diretoria de Proteção Animal muda de endereço a partir dessa terça-feira aqui em Jacareí. A Diretoria de Proteção Animal estará atendendo nas dependências da ETEC Cônego José Bento, a Escola Agrícola de Jacareí, que fica na Avenida 9 de Julho, ali onde acontecia a FAPIRJA. Todos os serviços estarão concentrados nesse novo espaço. A Diretoria de Proteção Animal está vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, com diversas atribuições relacionadas à fauna doméstica, né? Como, por exemplo, a entrega de rações para cuidadores, pessoas que estão protegendo os animais, e também a confecção do RGA, que é o Registro Geral do Animal. Então, para todas essas demandas, a partir de agora, então, a partir desta terça-feira, em Jacareí, esses serviços atenderão, então, na Escola Agrícola e não mais ali no complexo do Educamais Lamartine. 8h mais 11 minutos, 8h11, você também pode deixar já a sua pergunta, o seu questionamento aqui para o nosso Jornal da Mensagem. Daqui a pouquinho já a presença do vereador Arildo Batista, que participa conosco também. Vamos a um breve intervalo, Robin? Já voltamos com muito mais informação para você nesta manhã de segunda-feira. Aliás, hoje não vai chover, hein? Não vai chover hoje o tempo vai ficar bom, tempo estável, o tempo vai abrir. E a semana vai ser uma semana de sol também para você que já está saindo, se organizando em casa. 8h11, já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. De volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8h mais 14 minutos. Hoje quem utiliza a aviação do Pássaro Marrom, né, que vai se destinar aí à capital paulista, hoje foi pego de surpresa, porque o Sindicato dos Condutores hoje, por volta das 6 horas da manhã, já fez uma assembleia hoje na porta da garagem em São José dos Campos, também em Taubaté, em Guaratinguetá. Tem algumas questões trabalhistas e isso atrasou a saída dos ônibus da Pássaro Marrom. Então, consequentemente, aí, muita gente que trabalha em Arujá, Guarulhos e utiliza a aviação Pássaro Marrom, hoje foi pega de surpresa com essa
com esse atraso, né? E por volta das 6h30 da manhã, aí os primeiros carros já foram liberados para sair da garagem. Mas, portanto, hoje começou aí, logo de manhã essa paralisação com a assembleia na porta da garagem, tanto em São José dos Campos, da Pássaro Marrom, em Taubaté e também Guaratinguetá. Mas já voltou ao normal, por volta aí das 7h30 da manhã, os carros já saíram e agora entra aquele detalhe, né? Ou seja, aqueles horários truncados para quem utiliza aí a aviação Pássaro Marrom para começar bem a semana, para começar bem esta segunda-feira. 8h mais 16 minutos, 8h16. Deixa eu só repetir aqui para o nosso ouvinte que pediu aqui sobre a questão aí do 13º salário, né, que começa a ser pago hoje, de ser depositado hoje para quem... o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos aposentados, para aposentados e pensionistas do INSS, que começa a ser depositado já a partir desta segunda-feira. O depósito da gratificação será realizado na folha mensal de pagamentos do INSS, a começar então por hoje, né, segunda-feira, e vai até o dia 6 de setembro, seguindo aí o mesmo calendário dos benefícios de agosto. Terão direito, então, à primeira parcela a cerca de 30 milhões de beneficiários, segundo o INSS. E essa liberação de recursos deve injetar cerca de 21 bilhões de reais na economia nesse terceiro trimestre. Agora, tem direito ao 13º salário quem, durante o ano, recebeu os seguintes benefícios. Isso que é importante, Quem recebeu os seguintes benefícios: aposentadoria de qualquer natureza, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade e, no caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido. Em relação à questão aqui do auxílio-reclusão, eu gosto sempre de frisar a questão do auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão ele é pago à pessoa que, por qualquer situação, ele vai preso e contribuiu com o INSS, os dependentes das pessoas recebem esse auxílio reclusão. Ou seja, porque os dependentes não tem nada a ver com o crime que o seu pai ou seu parente cometeu. Então, no caso, como ele pagava o INSS, se vai preso, os dependentes recebem então o auxílio reclusão. E no Brasil, logicamente, não é diferente. Tem muita gente aí recebendo auxílio reclusão por conta aí da questão capacidade carcerária brasileira ser aí uma das maiores do mundo. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h mais 18 minutos, 8h18, na semana que vem, a semana que antecede justamente aí o desfile de 7 de setembro, também vai ter algo interessante no Brasil, porque a semana do 7 de setembro, a semana da pátria, alguns comércios também vão ter aí uma redução em relação a alguns produtos. Que serão vendidos. Isso aí em todo o Brasil. A gente está até preparando aí um material específico sobre esse assunto, né? Para deixar você muito atento, porque vai ser na semana de 7 de setembro, como se fosse essa Black Friday, né? Mas vai ser na semana de setembro, várias lojas e vários comércios vão reduzir aí o valor dos seus produtos para que as pessoas possam comprar aí na primeira semana de setembro. Então é um assunto que nós vamos abordar já nesta semana para que você possa se preparar. E então achei interessante porque é na semana que está ali no 5º dia útil, né? Já na primeira semana ali do pagamento. Tem muita gente que gosta de fazer a sua compra, mas às vezes não sabe que tem algumas lojas que vão destinar aí alguns, eu diria, alguns valores menores por conta desta, não é a Black Friday, né? Tem um outro nome que eu ainda não me lembro, mas tem um outro nome em relação às pessoas que poderão comprar de forma mais barata. Isso vai ser em todo o Brasil, não uma forma de liquidação, mas uma forma de auxiliar aí os brasileiros para comprar aí alguns produtos. A gente percebe que com a questão econômica brasileira, alguns setores tentam de alguma maneira
otimizar e tentar aí despatinar, né? Se é que existe essa expressão aí, parar de patinar essa nossa economia, porque até agora nós estamos aí fechando o mês de agosto e ainda nós não começamos a ter aí uma alavancada. O que se espera a partir já do mês que vem, com a entrada aí dos R$500 para as pessoas que têm direito a receber os R$500 do Fundo de Garantia, possa já no mês de setembro, mês de outubro, já ter já um aparecimento, um rendimento melhor aí de aplicação, de utilização das pessoas na economia. O que se esperava era um pouco mais da liberação do FGTS, muita gente estava contando com isso, mas o governo bateu o martelo, vai liberar nesse primeiro momento R$500, aí a partir do ano que vem, aí sim terá um percentual maior para quem se destinar. 8h mais 20 minutos, pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, e um carro derrubou um poste com o impacto da batida em um acidente na madrugada deste sábado na Avenida Davilino, aqui em Jacareí, no Santa Marina. Acabou então, após esse impacto, poste caindo. Ninguém ficou ferido, felizmente. O acidente foi por volta de 4h da manhã, na pista sentido centro. A Secretaria de Mobilidade informou que foi acionada aí somente para colocar a sinalização no trecho. De acordo com a EDP Bandeirantes, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, 3 equipes foram ao local para fazer a substituição da estrutura da rede danificada. O fornecimento de energia de 4 moradores da avenida foi interrompido durante a manhã e a previsão é que o serviço seria finalizado ainda no final da tarde. 8h mais 21 minutos, 8h21, o vereador Arildo Batista já está conosco, então você já pode deixar a sua pergunta, pode mandar a sua mensagem, sua crítica, sua sugestão, sua participação, sua interatividade conosco, para começar a semana com muita informação, já com alguns debates aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Vereador Arildo Batista, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Doni, bom dia a todos os ouvintes, sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco aí da nossa cidade e dos nossos trabalhos. Já acostumou já com o trânsito ali do bairro do São João ali? Cara, eu não sei se hoje foi coincidência ou não, mas estava bom. Parece que até que melhorou um pouco, porque na verdade tem um ponto ali a ser estudado, que eu vi que ele acabou, logicamente, dando um resultado positivo, mas é temporário. Justamente onde era a antiga Djave, ali você tem a entrada para quem vai para o Cidade Jardim ou sobe ali para o Didinha. Então, quando o pessoal desce pela Pereira Campos e o pessoal que vem ali da Praça Independência, aquela confluência ali, ela trava. Antigamente tinha um retorninho até ali que foi fechado. Então, sempre tem problema, né? Às vezes você quer sair para vir por um caminho melhor, só que chega ali, trava. Então, podia se pensar em algo ali, porque me parece que com essa mudança tem fluído melhor. Pode ser coincidência hoje, lógico que tem os horários de pico que aí é normal para todo mundo, mas me parece que aquilo funcionou bem. Precisa dar uma analisada ali, quem sabe pode ser aproveitado esse momento de crise ali, que pode ter até ser interpretado como uma solução. Aliás, aquela expressão, né, que o cachimbo entorta a boca. Isso. O cachimbo entorta a boca, e com essas mudanças de Jacareí, eu já tenho alguns caminhos que eu já nem faço mais, ou seja, eu já aprendi, quando eu venho para Jacareí, eu faço ali, eu entro ali próximo do Vitor Lamana, né, eu entro por ali, saio na Rua da Feira, que agora é o caminho que a gente faz ali da Uriala Jesus Herbini, e ficou melhor, né, saindo ali naquela rotatória. Exatamente, então, você também tem essa experiência. Eu passei domingo por ali e a feira está sendo feita ali na Nicola Capuzzi. Não dá para eu fazer nenhuma análise, que eu nem entrei na feira nesse momento, mas assim, me parece também que isso pode ter sido uma solução para aquele local, né, que a gente sabe da importância daquela feira, é tradicional aquela feira na Pereira Campos, mas me parece que ela tem um impacto menor sendo feita naquela, até porque ali a Nicola Capuzzi é uma avenida dupla. Então você ocupa melhor o espaço, fica mais concentrado, os caminhões, os carros dos feirantes ficam melhor estacionados e você acaba, parece-me que tendo uma disposição melhor. Precisa ser feita análise, logicamente, os feirantes é que tem que dizer se ficou melhor ou não, e os usuários também. Mas com a Pereira Campos livre, a gente percebeu que ficou bem melhor. Ana Lúcia Ferreira, o vereador Arildo Batista conosco. Sim, Doni, a primeira participação aqui, bom dia primeiro, né, ao vereador aí, boa semana também. A primeira participação vem aqui do Aparecido do Parque dos Príncipes. Bom dia, vereador. Gostaria de saber se já resolveram se o ônibus do SECAP vai entrar no bairro Parque dos Príncipes, porque a linha 28 Santa Marina que deveria nos servir aqui no Cidade de Salvador.
Então ele pede essa ajuda aí por conta do desatendimento ao Parque dos Príncipes, né? Então gostaria que o ônibus entrasse ali no bairro. É o Aparecido do Parque dos Príncipes. Vereador? Então, Aparecido, a gente até agradece a contribuição. É uma informação importante que chega para que a gente possa de fato checar e se há um compromisso, né, dessa gestão de fazer essa mudança, ela tem que de fato ocorrer. Porque nós vimos muitas apresentações que aconteceram também, nós tivemos alguns exemplos aí, algumas não só ficaram um pouco no papel. E essa me parece uma bastante importante, que me parece que iria atender aí um número legal de pessoas. Então, nesse sentido, obviamente, a gente vai pegar o contato, vamos atrás da informação para depois passar para ele com precisão. Porque são assuntos que, para nós, muitas vezes não é conversado com o vereador essas mudanças. Muitas vezes é uma decisão de governo e a gente entende. Logicamente que quando há interferência, que se ela é positiva, a gente apoia, e se a população não gosta, obviamente procura a Câmara para que faça aí, né, uma forma de gestão também, para que não se faça as mudanças, para que não atrapalhe mais. Nesse sentido, me parece que foi positiva. Agora ela tem que acontecer. Oi, Ana, mais uma pergunta? Sim, a participação que chega aqui é do Benedito, do Bandeira Branca 1. Ele conhece aí o vereador, inclusive já procurou o vereador no começo do ano para falar de um ponto de ônibus que está completamente abandonado ali na Euriale de Jesus Hermine, no sentido São Silvestre, um pouco antes do viaduto da Carvalho Pinto. Ele já pediu ajuda, disse que o ponto corre o risco aí de cair sobre as pessoas e pede mais uma vez ao vereador que interfira aí junto à Secretaria de Mobilidade. Eu sei muito bem desse caso, até a gente fez uma piada na época, que era o primeiro ponto ecológico aqui de Jacareí. Você olha o teto do abrigo, ele está todo tomado por vegetação. Ele fica ali onde era o famoso amarelinho, né? Acho que deve lembrar, em frente àquela fazenda que está abandonada. Nós já temos pelo menos 2 pedidos para que de fato fosse feita a manutenção, porque já corre-se o risco daquilo lá a qualquer momento desabar. Ainda que não é um número muito grande de pessoas que utilizam, mas sempre tem ali um ou outro e a gente não pode colocar em risco, né, a integridade física das pessoas. Nós vamos reforçar, eu tenho quase certeza que o pessoal da mobilidade está ouvindo, não é por falta de pedido desse vereador, nós fizemos inclusive uma matéria na época, mas a gente vai reforçar sim, Benedito. Eu agradeço aí pelo reforço que eu sempre digo, a gente tem o compromisso, às vezes, de pedir e alertar. Nem sempre a gente é atendido, mas quando a gente é cutucado de novo, aí a gente tem por obrigação também cutucar o pessoal de lá, porque nós não falamos em nome do vereador, falamos em nome da população. Vereador Arildo Batista, conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem. A gente sabe que a Câmara de Jacareí tem 13 vereadores e, logicamente, cada um tem seu pensamento, mas algo particularmente que eu entendo e eu acho que incomoda todos os 13 vereadores é uma cidade como Jacareí, que tem uma ponte ali do São João que todo mundo utiliza, e o semáforo que faz que todos os carros parem em cima da ponte. Eu me lembro que até hoje o vice-prefeito Edgar Sazak, quando era vereador, também já chegou a falar sobre esse assunto. E muita gente que mora fora de Jacareí me pergunta isso. Por que Jacareí não consegue resolver isso? Você coloca um semáforo e os carros têm que parar em cima da ponte. Então, Doni, nós temos um viário complicado. Eu não quero aqui também ficar tirando pedra, só dizer assim, olha, não faz porque não quer. Mas eu acho, né, eu sempre falo aqui, nós tínhamos uma diretoria de trânsito que era subordinada ao secretário de infra, e nós tínhamos algumas dificuldades, né, porque a relação muitas vezes não é com o técnico, aquela pessoa que estuda de fato o trânsito. Então ficava muito no achismo, na boa vontade. Tem até umas histórias que a gente escuta aí que nós, quando éramos vereadores da base, nós não concordávamos, né? Posso citar aqui a questão do pássaro marrom passar no centro da cidade, essa história de um ônibus parar num ponto e não no outro. Eu vi até o vereador Valmir reclamando outro dia. Então tinha muitas coisas que nós também não concordávamos e muitas sugestões nós dávamos, mas não acontecia. Bom, nesse governo foi criada a Secretaria de Mobilidade Urbana, que eu fui contra, eu deixo bem claro isso. Por que eu fui contra? Não porque não merecesse, eu achava que naquele momento não era interessante, mas a partir do segundo ano, eu concordo que o Jacareí precisa, então nós já estamos no terceiro. O que mostra que nós estamos certos é que essa secretaria parece-me que não andou.
Eu não vi grandes avanços na questão do trânsito, né? da forma de melhorar o nosso fluxo de veículos. Porque o viário é complicado, é caro, são obras, e aí eu não vou culpar eles. Mas eu não vi nenhum tipo de modificação que pudesse falar assim, olha, melhorou isso aqui, olha, avançamos nisso aqui. Então, ou seja, a secretaria ficou assim, mais ali, como mais uma secretaria para alocar uma pessoa, né, e a sua equipe, do que propriamente para pensar, né, no trânsito da cidade. Eu acho que é possível. Ontem quando eu falei para você, quando eu passei pela Pereira Campos, o que eu percebi também foi que há assim, uma falta de sincronismo, né, e nós estamos falando de um domingo, que é um dia relativamente tranquilo. Eu me lembro que eu parei ali em frente ao antigo Elvira, aí nós paramos na ponte. Até a minha esposa fez exatamente esse comentário. Puxa, acho que Jacareí é o único lugar que você para em cima da ponte. Eu falei assim, não, eu não sei se é o único, mas isso aqui é uma questão antiga. Aí abriu, a gente passou, fechou aquele que é em frente ali o fora. Ou seja, eu parei em 3 semáforos, isso nós estamos falando de um domingo. Então, que falta de fato um trabalho, né, um trabalho técnico de estudo e algum tipo de avanço. Ah, mas no passado não fez. Pô, mas para aí, não vamos ficar olhando para trás. Como eu disse, existe uma secretaria hoje que tem um custo alto para a cidade que, infelizmente, não produz os resultados que a cidade de fato merece. Eu fiz essa colocação, vereador Arildo, porque eu conversei com um engenheiro que trabalhou na obra da ponte, né? Que o vereador Arildo também conhece, com o Emílio Marques Mesquita, sim, né? Nossa, a ponte não foi projetada para isso, né? A ponte ela é projetada para um viário, né? Para circular. Para passagem apenas, para passagem. Mas Jacareí acabou ficando como se fosse... Aí fica aquele treme-treme na ponte ali. Quem não conhece se assusta, né? Com o treme-treme. Tanto é que muita gente chegou até a se assustar aqui, que foi obrigado até a antiga administração contratar o IPT para medir se estava tudo certo ou não. Porque a ponte não é para ficar parada, né? Eu poderia dar uma sugestão, ela seria assim, bem paliativa. Porque o grande problema ali é o cruzamento da Major Acácio. Quer dizer, tem o pessoal que vem lá da ponte do Flórida e precisa atravessar aquela ponte para pegar a outra parte para ir ali para a região ali do Caçununga. Do Caçununga ali. Então, assim, tem que ter uma forma de dar passagem para eles. Poderia-se pensar em N soluções que custariam caro. Mas se a questão é, por exemplo, esse risco de você ficar muito tempo em cima da ponte, o que você teria que fazer? Colocar o semáforo na onde? Lá do outro lado. Para quem vem bairro centro, você coloca o semáforo na entrada da ponte. E quando você liberar o fluxo, você deixa passar até terminar. Então, assim, tem como fazer. É trabalhoso, mas como eu disse, quem ganha bem é para pensar. 8 horas mais 32 minutos, vamos dar um breve intervalo, já a gente volta com o vereador Arildo Batista conversando conosco, aqui do nosso Jornal da Mensagem, até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, esta é a melhor sintonia, continue com a gente. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 35 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Hoje conosco o vereador Arildo Batista, do Partido dos Trabalhadores. Vamos falar um pouquinho de política agora, né? As eleições já chegando, as eleições municipais 2020. E a grande expectativa justamente é essa. O vereador já anunciou a possibilidade de ser aí pré-candidato a prefeito nas próximas eleições. Mas aí, como é que está a situação, vereador? Que partido sai? PT mesmo? Doni, eu sempre falo que o partido, pelo menos na minha concepção política, é o que menos importa desde que você esteja dentro, né, de uma lógica de construção de personalidade, de ideias. Você não pode, obviamente, extremar. Não dá para eu sair de um campo onde a gente tem ideias, onde você prega, por exemplo, a presença do Estado, onde o Estado tem que de fato interferir para que possa haver um equilíbrio, possa haver justiça social, e ir para um campo onde o liberalismo, né, determina que o Estado não deva interferir no sistema. Então, jamais vou sair desse campo,
para ir para o outro. Mas existem partidos muito similares, partidos que têm pensamentos muito parecidos e que diferem talvez mais na ortodoxia, né? Ou seja, tem partidos que são ortodoxos em algumas linhas que a gente sabe que já não existe mais, né? São mais radicais, vivem na década de passada, né? Vem do século ainda XIX. Então, assim, a gente tem que evoluir. E o que eu, como tenho um perfil um pouco mais de centro-esquerda, eu percebo que há muita coisa também no campo da direita que é possível você trazer hoje para a nossa realidade, porque se aplica e vamos dizer, é plausível que isso hoje vai trazer resultados melhores. Então, aquela coisa de, olha, é só desse lado que está certo, só daquele lado, eu já percebi que isso não leva a nada. Então, eu convivo hoje muito bem, inclusive, com esses campos. Por quê? Porque é possível você tirar as coisas boas de um lado e do outro e trazer isso para uma realidade e colocar isso em prática. Porque, assim... Mas tem muito a ver com valores, né? Sim, os valores acho que você não pode mexer. Eu sempre digo assim, você pode mudar de opinião, mas não posso mudar de lado. Então eu não vou, por exemplo, ter um pensamento, né, diferente do que eu tinha antes, baseado em valores. Por exemplo, né, eu estava conversando com o senhor aqui, a gente falava de temas polêmicos, por exemplo, a questão do aborto, né? Eu posso ir para qualquer campo, mas jamais vou defender essa ideia, porque é uma questão de valor pessoal. Respeito quem pensa diferente, até tem argumentos técnicos, científicos, mas eu não vou mudar isso porque isso é uma questão de valor. Então é nesse sentido. Outras coisas que a gente pode colocar aqui, como por exemplo, é colocar sempre, né, o Estado, né? Quando a gente fala Estado, o pessoal aqui tem que lembrar que nós estamos no município, mas é uma forma de você tratar aí a questão pública, a serviço daqueles que mais precisam. Então você precisa ter um olhar diferenciado, porque a gente sabe como é a vida difícil dessas pessoas. Então, não dá para você chegar agora e falar assim, não, a partir de agora, ó, cada um por si, nós vamos investir em infraestrutura, só vamos investir em obras, e olha, educação, saúde, essas coisas, cada um corre atrás. Não dá para a gente fazer isso. Acho que tem um pouco a ver com o valor, porque acho que assim, aí acho que um pouco a religião, né, esse lado nosso cristão, ele tem que ter esse olhar também. Então, são valores, esses valores a gente nunca pode abandonar. Agora, a experiência, o conhecimento, eu não tenho dúvida que isso tem que ser colocado a serviço da população. É o pouco que eu adquiri, né? Eu sou modesto nesse sentido. Foram praticamente 16 anos trabalhando aí ao lado do governo, um governo que mudou a cara dessa cidade, e agora como vereador de oposição, a gente acha que consegue enriquecer mais ainda. E eu acho que esse conhecimento que foi propiciado pela oportunidade que me deram, ele tem que estar a serviço. Se um dia pudesse ser colocado a serviço da população de Jacareí, eu ficaria muito feliz. Oi, Ana, pois não, Ana? Sim, Doni, várias participações aqui. O Francisco gostaria de parabenizar o vereador pelo trabalho e perguntar se ele vem no próximo ano, nas próximas eleições, disputando como prefeito ou vice-prefeito. São possibilidades que eu, assim... Está em aberto, então? Não, exatamente. Eu tenho colocado isso como uma meta. Claro que você fala assim, mas e se não der certo? Bom, se de repente ainda for possível uma outra candidatura para o legislativo, também a gente não pode dizer, não quero mais, não. Mas assim, o foco hoje é de fato para que eu venha compor, né, um projeto, vamos falar assim, que eu acho que a gente tem que parar com essa disputa pessoal, personalizar, o fulano, não. Tem que ser apresentado um projeto para Jacareí, um projeto viável, execuível, não como esse que, por exemplo, vender vamos dizer, uma carta ali que parecia que Jacareí ia virar uma Europa. E a gente está vendo o que está acontecendo, né? Quase nada saiu do papel. Então eu acho assim, essa experiência que a gente tem associada a outras pessoas, a outros grupos, transformar de fato nessas demandas, essas necessidades em algo que possa ser feito, né? Ou pelo menos iniciado nos primeiros 4 anos e dado sequência, porque você não consegue construir um projeto muitas vezes só em 4 anos, mas tem que ser coisas que de fato vão fazer diferença para o município, né? Como a questão, por exemplo, a abertura do viário, né? Você precisa melhorar o viário de Jacareí, você precisa, nem que você faça 2-3 quilômetros, você fala assim, mas não vai dar para fazer tudo, não tem problema. Eu fiz uma parte, o próximo prefeito vem e faz outra. O que eu percebo é que tem muitas coisas travadas nessa cidade, porque foram obras iniciadas pelo outro governo. Eu não vi, por exemplo, aí quase nada, né, de extensão
de viário, tentando abrir possibilidades para você melhorar o trânsito da cidade. Por quê? Porque pensa-se a curto prazo. Então, essa é uma ideia que a gente aprendeu. Olha, não vamos resolver tudo, mas vamos fazer aquilo que for possível. Então, Osório, a gente quer apresentar, e eu quero fazer parte desse grupo, uma proposta para Jacareí. E se essa proposta nas urnas for aprovada, aí nós estaremos à frente. Se não for também, não tem problema. Vamos continuar fazendo política de uma forma ou de outra, porque é preciso do contraponto. Deixa eu aproveitar, então, esse raciocínio do vereador Arido Batista. Como destravar esse imbróglio Ministério Público, Defensoria Pública, plano diretor, revisão do plano diretor, porque sem a revisão do plano diretor, qualquer governo futuro vai ficar patinando. Exatamente. Nós temos aí uma trava que foge um pouco, veja bem, hein? Foge um pouco do nosso controle, mas não pode ficar fora do nosso controle. Então é preciso sentar as partes e conversar de uma forma civilizada, de uma forma propositiva, deixando as vaidades de lado. O que eu percebo é que há um enfrentamento, né, de vaidades, de pessoas que não querem abrir mão de uma parte e de outra, e que todo mundo se coloca num patamar que, tipo assim, olha, o que eu estou falando é isso, se não for isso eu não aceito. Então, precisa sentar e conversar. Eu acho que o Ministério Público, a Defensoria Pública, eles têm razões, né, às vezes, que de fato precisam ser observadas e conversadas, mas do lado do Poder Público, me parece também que não há muita boa vontade de sentar e conversar. Fala-se que sim, fala-se que não, mas eu acho que já criou um ambiente de beligerante ali, de disputa, né? De vaidades, que eu acho que ninguém quer recuar para não dar o braço a torcer. E eu acho que quem está perdendo com isso é a cidade. Agora, Doni, se eu chegasse aqui e falasse para você que eu tenho a solução, você ia falar para mim, por que você não resolve? Mas se eu disser para você também que não há solução, eu tenho que ficar na minha casa sentadinho, quietinho. Tem solução sim, eu já disse. A solução é sentar, trazer as partes, trazer inclusive outras partes que estejam fora, para poder ajudar a mediar esse assunto, porque eu acho que é isso que está faltando. Porque se ficar só entre as partes daqui, me parece que o carro não vai sair do lugar. Oi, Ana Lúcia Ferreira, pois não, Ana? Sim, Doni, várias participações aqui também. A participação da ouvinte Eliana Bertoni, ela parabeniza o vereador, acha muito produtivo quando o vereador vem na rádio falar sobre alguns assuntos da cidade. Também a Rosa faz duas colocações, gostaria de saber o que o vereador pode fazer em relação ao trânsito na rua Olímpio Catão, em frente ao shopping, para quem vem aí no sentido da Avenida Siqueira Campos e se depara com esse trânsito. Também pede uma faixa de pedestres em frente ao Boulevard Office, na rua Pompílio Mercadante, diz que os acidentes por lá são constantes. Vereador? É muito interessante essa informação, essa última, né, quando ela fala da questão de acidentes, que os levantamentos apresentados pela Secretaria de Mobilidade Urbana diz que praticamente zerou. Então mostra que alguém aí tá dando números falhos. Eu acredito nela porque com certeza ela vive o problema. E quando você vive o problema, você sabe exatamente como as coisas funcionam. De novo eu volto a fazer o comentário que assim, o vereador, em algumas situações, ele vai até o local, eu costumo fazer isso, e às vezes eu vejo que a solução não é tão simples. Então não adianta também eu chegar aqui e vender uma ideia de algo só para ficar bonito na foto e dizer, olha, vereador, e fazer crítica. Eu gosto muito de ir no local, verificar. Esse problema que ela coloca é de quem vem da Siqueira Campos ali, né? Passa pela Bernardino, depois vira ali no Olímpio Catão. Eu faço esse trajeto eventualmente, não é um caminho comum, mas como eu ando pela cidade, eu costumo passar por esses locais. Vou tentar observar, eu não sei se ela poderia até depois passar mais informações, se tem alguns horários, porque eu não acredito que seja o dia inteiro. Ali tem uma faixa de pedestre, né? Antes de virar para Olímpio Catão, né? Talvez essa faixa de pedestre esteja criando um conflito ali. Eu vejo, assim, tá pegando esse fato, eu vejo um problema grave em alguns pontos. Vou citar um outro aqui que para mim eu não consigo entender. Ali na Lúcio Malta, perto do mercado, acho que tem 4 faixas de pedestres, se eu não estiver enganado. Tem um na esquina, depois você passa, tem outra, depois tem outra, 3 pelo menos. E ali você tem a entrada ali também da Carlos Porto. Cara, ali é um conflito muito grande. Ali, se não houver atenção, principalmente do motorista, qualquer hora passa por cima de alguém. Eu acho um exagero aquela quantidade de faixas. Tem umas que dá diferença. Eu posso estar chutando aqui, mas não dá 10 metros de diferença uma da outra. Quer dizer, não dá para você também colocar uma faixa em cada ponto. As pessoas precisam entender que se deslocar 15, 20 metros de um lado para o outro, às vezes é necessário para a própria segurança.
tem um semáforo ali do pessoal que vem da rua do ponto de ônibus ali atrás do mercado, aquela faixa sim, ela cabe. Por quê? Porque ela está perto do semáforo. O semáforo está fechado, a pessoa usa ela. A outra, por exemplo, lá em frente à antiga, na esquina ali, tem a Pernambucana, fazer propaganda aqui, ali também tudo bem. Só que você tem uma na frente da saída do Mercadão, que sai quase em frente ali a Carlos Porto. Então, eu acho que é um exagero. Então precisa, é aí que eu digo para você que a Secretaria de Mobilidade Urbana não faz a solução de casa. Eu não vejo evolução. Mas logo à frente tem um semáforo, né? Tem o semáforo. Então é o seguinte, se tem o semáforo, uma hora você concorda que o trânsito vai parar? Quando parar, o que você faz? Você atravessa. Entendeu? Agora, quando você põe a faixa, o cidadão, às vezes, ele entende o seguinte, a faixa é para segurança dele, mas não há obrigatoriedade do carro parar. Por exemplo, você vem no fluxo ali, o sinal está aberto para você. Se você para o trânsito de carros. Então as pessoas precisam entender, se tem um semáforo, tem que esperar o tempo do semáforo, né? Então, são coisas que eu falei, precisa equilibrar. Aí talvez falta um trabalhinho de educação do trânsito, mas precisa mudar aquilo ali, tem muita faixa ali. Então, um exagero de faixa, na minha opinião. Vereador, na última sessão de Câmara, um projeto do vereador Paulinho entrou em discussão da mudança de horário da sessão de Câmara. E o senhor foi presidente da Câmara já também por 2 anos. Eu gostaria da sua avaliação sobre esse assunto. E agora, a partir das próximas sessões, daqui a 30 dias mais ou menos, vai ser às 6 da tarde a sessão de Câmara. Por que o senhor votou contra esse horário? Bom, a minha contrariedade, deixar bem claro, para as pessoas não acharem que a gente está contra a participação popular, como muitos ventilam aí. Eu acho tudo bem, é uma experiência que vai ser feita. Eu votei contra porque eu tinha um posicionamento, porque lá atrás eu ainda não era o presidente, era o Edinho, e a TV Câmara já estava, vamos dizer, a todo vapor, tinha já uma certa audiência, as coisas estavam acontecendo, e para você ter toda aquela estrutura que as pessoas acabam na comodidade assistindo de casa, nós passamos o horário durante o dia, porque achávamos que era mais produtivo. E como eu disse, já havia feito também, né, não foi chutado, que a participação popular à noite, ela não era assim, tão diferente ou assim, expressiva a ponto de você dizer assim, puxa vida, muita gente vai deixar de vir participar porque você vai passar para o dia. Não. Na verdade, a história da participação da população, ela se dá nos momentos onde de fato algo está sendo discutido que é do seu interesse ou quando os movimentos querem ir lá fazer as suas reivindicações. E desde que eu estou lá, Dona, já são para 7 anos, todas as vezes que projetos de interesse de um segmento, de um grupo, ou para a cidade como um todo, foi apresentado, a população esteve presente. Independente do horário? Independente do horário. Servidores públicos, quando tem interesse, eles lotam a Câmara. Saem no horário. Mesmo em horário do expediente? Sai, tá lá, tá gravado, não sou eu que estou falando. Quando teve as votações polêmicas, aquilo ficou lotado, os corredores ficaram lotados. Quando tem projeto de interesse de algum grupo, eles vão, se organizam e vão. Então, não vai dizer que a população não vai porque não dá tempo, não. Quando quer, dá um jeito de ir. Tudo bem, à noite vai ser melhor a participação? Se for, eu sou o primeiro a voltar aqui na rádio e dizer, olha, eu estava equivocado. Mudaram as coisas, hoje as pessoas estão querendo de fato participar. O que eu acho que não. Se eu tenho a TV, posso assistir de casa, por que eu vou... Quem gosta, né? Vamos dizer também, né? Porque às vezes fala assim, parece que a sessão de Câmara é um espetáculo, né? É um talk show. Na verdade, quando tem projeto importante, como eu disse, que mexe com a vida das pessoas, as pessoas se organizam e vão. Então, se não houver nenhum projeto importante na ordem do dia, vai ficar lá a galeria, lá para os fantasmas lá também. Oi, Ana Lúcia, pois não, Ana? Sim, Doni, justamente sobre isso, aí a pergunta do nosso ouvinte Benedito do Bela Vista, ele gostaria que o vereador falasse sobre a expressão cortina de fumaça, que ele ouviu aí durante toda a questão envolvendo o vereador Fernando da Ótica. Ele gostaria que o vereador falasse sobre isso e também sobre o caso do vereador Fernando. Aliás, né, até reforçando para quem não pegou ainda, sobre o posicionamento aí do processo de cassação que foi aberto para o vereador Fernando da Ótica, que o senhor defendeu que não abrisse o posicionamento, né? Exato. Na verdade, eu disse que deveria haver a investigação interna ainda. Por quê? Vamos lembrar que esse processo ele corre na justiça. Nada foi provado ainda. E foi de uma velocidade o movimento, tanto do sucessor ou interessado, né, a rapidez desde quando surgiu a informação, em menos de uma semana uma petição dele já apresentava lá pedindo, e muito bem fundamentado, muito bem redigida.
O que nos estranha é que a gente, Doni, aqui a gente não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Na verdade, houve uma interferência muito grande do governo. O governo tinha interesse em neutralizar o Fernando. Eu não estou aqui falando... Você tem prova disso, vereador? Eu nunca vi um prefeito frequentar tanto a presidência da Câmara como eu vi naquela semana. Acho que foi pelo menos 2, 3 vezes. Isso é uma coisa inédita na história de Jacareí. Você esbarrou com o prefeito Isaías dos corredores? Ó. Era muito estranho, né? Porque o Isaías, assim, vamos também aqui fazer uma meia-culpa, né? O Isaías, no começo, ele fez vamos dizer, se apresentou como um prefeito bem republicano. Ele teve várias vezes na Câmara, mas falando com os 13 vereadores. Quando ele apresentava projetos, que ele pessoalmente gostava de ir lá e discutir com os vereadores. E eu acho que isso, eu sempre falei, olha, você é diferente nesse sentido. Agora, quando começa a frequentar só a sala do presidente, me desculpa, não preciso aqui, política é política. E já tivemos aquele movimento lá, onde foi feito todo um movimento para poder puxar as contas do Marco Aurélio de novo, né? Aquele foi a primeira amostra que esse governo estava querendo meio que assim escantear qualquer adversário que pudesse fazer a disputa do ano que vem. O Fernando, ele se apresentou como um opositor bem radical, ele tem uma forma bem assim agressiva e assim ele vai até para o campo pessoal com o Isaías, porque para quem não sabe, o Fernando foi um grande cabo eleitoral do prefeito Isaías, né? Ele defendeu o Isaías de unhas e dentes, mas brigaram antes da posse. Então isso criou um rompimento e por isso o Fernando passou a ser um grande opositor dele, levando inclusive para o campo pessoal, coisa que eu e o Isaías não temos. Nós temos uma ótima relação pessoal. O que nós temos é diferenças, e as diferenças também são poucas, né? Eu aponto muitos erros do governo e aponto as soluções. Ele inclusive às vezes encontra comigo e nós temos conversas sadias. Isso que é importante dizer. Agora, eu acho que é uma pena que um governo poderia mostrar para a população que ele é capaz de ser reeleito através das obras, do cumprimento daquilo que ele prometeu, e não aniquilando seus adversários. Eu tenho até medo quando eu venho aqui e falo que eu sou um pré-candidato, daqui a pouco o pessoal vai começar a lembrar do tempo lá da escola, que eu puxava o cabelo da menina que sentava na minha frente, que eu ficava de castigo lá na frente, né? Vão puxar essa história, porque de mim, graças a Deus, não vão poder falar nada, que eu tenho minha consciência muito, muito tranquila. Mas, Doni, o movimento ali foi essa cortina de fumaça que ele falou. Se já está na justiça, deixa a justiça decidir por um lado. Porém, eu disse, a comissão de ética, que é a comissão interna, ela tem que fazer esse processo, e se a comissão de ética concluir que de fato houve dolo, houve má fé do vereador, aí sim ele vai apresentar isso. Agora, isso veio de fora, veio do primeiro suplente, no caso, né? Que tem interesse. E o prefeito participando lá, a gente ficou muito montado, e você pode perceber que, de certa forma, a base toda votou a favor. O que mostra que era vamos dizer, uma festa orquestrada pelo governo. Infelizmente, isso não é bom para a cidade. Eu acho que a oposição ela é importante. Eu não estou aqui defendendo o Fernando, não estou dizendo que ele é inocente ou não. Eu só estou dizendo o seguinte, naquele momento não havia nada que levasse a gente a aceitar aquele pedido de cassação. A comissão de ética está lá para isso. Deveria ter sido feito internamente. Você está querendo dizer, então, que essa avaliação está injusta do processo? Sim. Olha, nós tivemos casos piores ali, tá? Nós temos aí os R$317 mil. Nós tivemos o caso do vereador Valmir lá, do uso do carro lá, que o pessoal até brincou, né? Que virou Uber. Coisas que foram confirmadas. E em nenhum momento foi pedido afastamento de vereador. Então, por que agora, quando é com o Fernando, pediram? É só isso que eu coloco. Então, as pessoas pensem do jeito que quiser. Não estou defendendo, não tenho nada com o Fernando. O Fernando foi nosso adversário, mas assim, a gente tem que ser justo. Porque se isso virar regra, qualquer um vai lá, apresenta uma denúncia baseado, o cara está sendo investigado, você já vai pedir a cassação dele? Não dá, né, gente? Vamos baixar a bola aí. Vereador Arildo Batista conosco, passou rapidamente, a gente tem vários assuntos aqui ainda, tem que voltar outras vezes aí, porque tem vários assuntos para abordar com o vereador conosco. Uma boa semana, muito obrigado e até a próxima, hein? Doni, obrigado, eu sempre fico muito feliz quando eu venho aqui, porque eu sei que quando eu falo aqui na Rádio Mensagem, eu falo com a cidade, né? E falar com a cidade é muito bom. As pessoas, nem todos me conhecem,
E o trabalho eu vejo que é reconhecido, mas aqui a gente consegue pelo menos se apresentar um pouco como pessoa, você dá essa oportunidade, e a gente falar da cidade é o nosso papel. A gente tem que vir aqui, não pode ter medo, né? Eu falo assim, a gente foi eleito para trabalhar 4 anos. Se lá na frente a gente tiver o reconhecimento e a oportunidade, a gente volta. Se não tiver, não tem problema, que nem sempre é porque você não fez um bom trabalho. É porque às vezes alguém apareceu com melhor possibilidade, com melhores oportunidades, e é assim que a democracia funciona, né? Eu fico muito feliz de poder estar todo esse tempo aqui à frente, né? Acho que nós deixamos um grande legado para a nossa cidade. Acho que ainda tenho um pouco de combustível para gastar com essa população, porque, falar a verdade, eu nasci aqui, eu amo essa cidade, eu quero ver Jacareí sempre aí no topo, sempre nas manchetes de notícias boas. Então, obrigado por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos. O vereador Arildo Batista foi o nosso convidado de hoje. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h58. Esporte. Alô, Jairo, chega mais. De volta ao Jornal da Mensagem para comentar a rodada dos times de nossa região na Copa Paulista, terceira fase da segundona e o retorno do Campeonato Paulista de Basquete. Copa Paulista, Taubaté 0, Portuguesa Esporte 0. Taubaté empata com Portuguesa e se classifica na segunda fase da Copa Paulista. O Buga da Central está no grupo 5 com São Bernardo, Ferroviária e Atibaia. Taubaté e Portuguesa empataram sem gols na tarde desse sábado, dia 24/8, pela última rodada da primeira fase da Copa Paulista. Dono da casa, o Taubaté continua no torneio. A Portuguesa encerra sua participação na lanterna do grupo 3. É um jogo com o primeiro tempo ruim. A Portuguesa foi para o desespero na reta final e a partida melhorou bastante. O Taubaté criou boas jogadas, mas foi a Lusa quem chegou com mais perigo. Teve bola na trave de Luizinho e grande defesa de Dida para salvar o gol da Portuguesa. No ataque, a melhor chance do Alve Azul foi com Lucas Grossi, que chutou em cima de Rafael Pascoal. Ao invadir a área com liberdade, com esse empate, o Taubaté avança em segundo lugar no grupo 3 com 18 pontos. Na segunda fase, o Alve Azul está no grupo 5, com Ferroviária, São Bernardo e Atibaia. A tabela da segunda fase, na segunda-feira, dia 26 às 16 horas, o Conselho Arbitral do Copa Paulista definirá a sua tabela. Terceira fase da segundona, São José 2, Catanduvense 2. São José e Catanduvense empataram e seguem sem vencer na terceira fase da segundona. São José e Catanduvense empataram por 2-2 e um jogo na noite desse sábado no Martins Pereira. Pela segundona, rodada da terceira fase. A Águia do Vale saiu na frente com o Brenner na primeira etapa. O Catanduvense virou com o Natan e o Wesley, mas no finzinho os donos da casa chegaram em igualdade com o Juan. O São José tem 2 pontos após 2 rodadas e ocupa temporariamente a segunda colocação do grupo 14. O Catanduvense soma seu primeiro ponto e está na lanterna da chave. O São José encara a Fernandópolis no sábado, dia 31/8, às 19 horas no Martins Pereira. Ainda, retorno do Campeonato Paulista de Basquete, às 11 horas neste domingo, no ginásio Lineu de Muro, São José 80, Rio Claro 83. Rio Claro bate São José pelo basquete com show do americano Lucious. Comandado pelo amador americano, o Rio Claro derrotou São José por 83-80 no início da tarde desse domingo pelo Campeonato Paulista de Basquete. O triunfo veio fora de casa, no ginásio Lineu do Moro, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Abraços, amigos do Jornal da Mensagem. Volta às 10h30 com mais esportes. Valeu, Jairo. Um abraço para você. Muito obrigado, hein? No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Vamos direto então para o DECOM com Pedro Luvisotto. Bom dia, Pedro. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mensagem.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, emitiu nota sobre a situação em que classifica de absurdo os incêndios e outras criminosas depredações em curso na Amazônia. Essas atitudes, segundo o documento, requerem posicionamentos adequados. É urgente que os governos dos países amazônicos, especialmente o Brasil, pedem aos bispos, adotem medidas sérias para salvar uma região determinante no equilíbrio ecológico do planeta, a Amazônia. Os bispos ainda lembram que não é hora de aberrações em juízos e falas, diz a nota da CNBB. No documento, o episcopado brasileiro ressalta que o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, convocado pelo Papa Francisco para outubro próximo, no cumprimento de sua tarefa missionária e de evangelização, é sinal de esperança e fonte de indicações importantes no dever de preservar a vida a partir do respeito ao meio ambiente. E o Papa Francisco fez um apelo pela Amazônia durante a oração do Ângelus no último domingo. A preocupação de Francisco em relação aos incêndios que têm ferido a Amazônia foi manifestada depois da oração mariana do Ângelus ontem no Vaticano. A voz do Papa se une à dos bispos da América Latina que têm demonstrado tristeza e, através de apelos públicos, pediram medidas urgentes em defesa da Amazônia. O Papa Francisco diz estar preocupado com os grandes incêndios que se desenvolveram na Amazônia e pede para que oremos pelo empenho de todos em controlar o quanto antes. No dia 24 de setembro, teremos em nossa diocese, dentro da Semana Vale Paraibana de Estudos sobre a Amazônia, uma palestra com a professora Liana Anderson, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A professora vai abordar o tema desmatamento, incêndios florestais e secas extremas na Amazônia. Não perca a oportunidade de conhecer a produção científica de nossa região sobre a Amazônia. As inscrições para a Semana Vale Paraibana e o evento Pró-Sínodo continuam abertas e você pode fazer a sua pelo site da Diocese. Acesse diocesesjc.org.br. Amanhã voltamos aqui no Jornal da Mensagem, da redação do Departamento de Comunicação, Pedro Luvisotto. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. Até amanhã, se Deus quiser, com muito mais informação também. 9h mais 4, fechamos o nosso Jornal da Mensagem nesta segunda-feira. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.